A paz do Senhor, irmãos, meu nome é Evandro e hoje eu quero trazer mais uma palavra de Deus para meditação durante essa semana. Ela se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo de número 30, a partir do verso número 1, diz assim a palavra: Ziclag é saqueada pelos amalequitas. Sucedeu, pois, que, chegando Davi e seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclag, e a esta, ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, então somente os levaram consigo e foram o seu caminho. Enquanto eu meditava nessa palavra, Deus me trazia muito sobre a nossa caminhada, sobre os caminhos que nós temos percorrido para alcançar aquela promessa que Deus nos deu, que Deus nos fez. E aqui, para contextualizar um pouco dessa palavra, eu quero trazer um pouco quem era Davi. Davi, ele foi um homem que recebeu a profecia de que ele seria rei de Israel, rei da terra que ele nasceu, que ele viveu, mas ali no início tudo caminhava perfeitamente, tudo ia demonstrando que ele realmente seria isso. Ali ele derrotou leões, derrotou ursos, derrotou Golias. E quando tudo parecia que estava dando certo, tudo parecia que realmente já iria acontecer, começou a tomar algum rumo que desfez essa impressão. Ali, por ciúme, Saul tentou começar a matá-lo, tentou diversas vezes se livrar de Davi, pois ele sabia que o próximo rei seria ele. E ele imaginava que se Davi não estivesse vivo, Saul seria rei até a sua morte na sua velhice. E como um bom servo de Deus, Davi ele continuou nos caminhos do Senhor mesmo com tudo isso. Ele ouvia Deus, ele consultava Deus, ele seguia suas palavras, seguia suas promessas, seguia todas as determinações que o nosso Senhor dava para ele. Mas com todos esses atentados, com tudo isso que acontecia, Davi ele teve que sair da terra de Israel. Ele começou a peregrinar por Moabe e por outras cidades ali em volta, até chegar um determinado momento em que ele conseguiu ficar ali na terra dos filisteus, logo os filisteus que eram muito inimigos da terra de Israel. Davi, por ser um homem honesto, por ser um homem honrado, por ter ali a bênção e a misericórdia de Deus, ele conseguiu se estabelecer na terra de Ziclag. O rei daquela terra ali era chamado Aquis. Ele era o rei de Gate, de toda aquela terra que englobava também essa terra que Davi estava. Mas Davi não estava ali só como um parasita. Ele, com aqueles homens que ele tinha, a Bíblia vai nos falar que cerca de 600 homens guerreiros, eles lutavam para aquele rei que ali estava, para aquele rei dos filisteus. Participava das guerras, participava de tudo que ele precisava para ajudar aquele rei, pois ele era muito grato por tudo que aquele rei tinha feito por ele, tinha salvado e dado ali um abrigo para que ele ficasse. A Bíblia vai nos dizer que em determinado momento em que Davi não estava mais ali morando em Israel, o rei Saul ele vinha fazer as pazes com Davi, mas Davi ele não vem a morar ainda na terra de Israel, pelo contrário, porque os filisteus eles estavam em guerra com os israelitas, o que era normal para aquela época, eles eram tribos rivais. E antes de começar essa guerra que estava sendo preparada entre os filisteus e os israelitas, o rei Aquis ele é questionado por seus príncipes, que olham com maus olhos Davi. Por quê? Porque Davi ele era um israelita. Como poderia um israelita estar ali no meio daquele exército para lutar pelos filisteus contra o seu próprio povo? Eles vêm a pedir para que aquele rei mande embora Davi, para que ele venha a falar que Davi não lute ao meio deles. E eu entendo bem. Imagina, você não ia querer que alguém que foi sempre seu inimigo esteja ao seu lado durante uma guerra muito importante, pois você não sabe se ele vai te trair, não sabe o que ele vai fazer, qual lado ele tomaria. E isso é acatado por aquele rei que pede para que Davi venha voltar para a terra que ele estava ali, Ziclag. Porém, 3 dias de caminhada depois dessa conversa, de tudo isso, eles vêm a chegar àquela cidade e mais uma vez ali Davi, que esperava ser rei de Israel na tranquilidade, na paz e no tempo determinado, pensando que moraria naquela terra de Israel, mas que aconteceu tudo contrário a isso, mais uma vez ele vem a ter um baque. Agora, quando ele chega nessa terra em que ele estava, em terra estranha, na terra dos filisteus, ele percebe que os amalequitas agora tinham invadido aquela terra. E os amalequitas levaram todas as pessoas que ali estavam, mulheres, idosos, crianças, bens, tudo embora, e atearam fogo nas casas. E nesse momento, Davi ali, ele fica um pouco conturbado, os seus homens também, pois ali eles tinham perdido tudo o que eles tinham ali. Eram tempos diferentes, não era tão fácil conseguir comida, não era tão fácil fazer uma casa, não tinha material de construção ou um mercadinho como tem hoje no nosso cotidiano. Lá era tudo mais difícil. E a Bíblia vai nos dizer que nesse momento eles decidem ir buscar aquele povo, ver se ainda tinha
alguém vivo, buscar suas esposas ou qualquer pessoa ou coisa que eles pudessem achar. Em uma caminhada no deserto, pelo capricho de Deus, eles vêm a achar um homem ali quase em estado de morto. A Escritura nos diz que aquele homem estava 3 dias sem comer e sem beber. Ele tinha ficado doente, foi deixado pelos amalequitas para trás para morrer. Mas para a sorte de Davi, daquele seu exército, eles conseguiram fazer que aquele homem recobrasse a sua consciência, o seu discernimento. Eles vêm a perguntar tudo o que tinha acontecido, de onde era aquele homem. Ele vem a falar. E algo que ele pede para Davi é que não o mate e nem que fale que foi ele que deu as informações e que guiou Davi atrás da sua família, dos seus bens. Isso é algo que Davi faz, Davi cumpre. Depois de tudo isso acertado, depois de guiar aquele povo, Davi vem e mata todos aqueles amalequitas que levaram o seu povo cativo. Apenas alguns poucos, a Bíblia vai nos dizer que uns 400 conseguiram escapar. E eles recuperam tudo que eles tinham perdido, trazendo tudo de volta, inclusive os espólios de guerra, que eram os bens que aquele povo ainda tinha, que os amalequitas tinham a mais. Então Davi retorna para sua casa. E quando ele chega na sua casa, quando ele começa a se estabelecer, vem a notícia de que Saul e seus filhos morreram. Agora não há mais rei em Israel. E enfim começa o cumprimento da promessa de Deus, em que Davi vem a ser o novo rei de Israel. É que nós chegamos no momento em que Deus me trazia um pouco sobre essa palavra de caminho, de situações que nós precisamos passar muitas vezes para chegar no nosso objetivo, para chegar naquela promessa tão sonhada. Não sei se você se recorda ou se você já teve o contato com a Bíblia, mas no livro ali de Êxodos, ele vai nos falar que quando aquele povo sai do Egito, quando Moisés está guiando o povo para sair do Egito, para ir para a terra que mana leite e mel, uma das terras que Deus não quer que eles passem é na terra dos filisteus, pois ele sabia que eles veriam um exército muito armado, pessoas ali muito fortes, e se acovardariam e acabariam voltando para o Egito, não querendo mais sair por medo. E é por isso que muitas vezes o nosso caminho não é muito rápido, nosso caminho não é muito reto. Veja, Davi, que ele vivia em Israel, ele estava ali realmente no local onde ele deveria estar, na hora em que ele deveria estar, mas por um plano de Deus, ele teve que sair dali. Deus acabou tirando Davi para que ele não viesse a morrer pelas mãos de Saul. Saul, que era o rei daquela terra, Saul que determinava quem vivia e quem morreria ali. Davi, eu acredito que ele ficou muito frustrado, assim como nós, muitas vezes, quando não vemos que o nosso caminho está chegando, quando não vemos que está acabando nossa caminhada, quando não conseguimos perceber uma melhora na nossa vida, quando não conseguimos perceber que estamos realmente alcançando a promessa. E ali não só esse empecilho de ter que sair de Israel, mas quando ele consegue começar a melhorar ali na terra dos filisteus, quando ele começa a ter uma terra, quando ele começa a descansar, novamente vem um balde de água fria. Agora sua família e seus bens, que ali já estavam escondidos, foram levados. Ele tem que novamente correr atrás para ver se consegue recuperar algo. Eu fico imaginando como deveria estar a mente do rei Davi. Muitas vezes eu me coloco nesse lugar, eu falo, Senhor, mas aqui não tem nada a ver com o que o Senhor está me falando. Senhor, mas isso aqui não está acontecendo da forma que o Senhor me mostrou. Senhor, as tuas promessas parecem cada vez mais longe, parece que eu não vou alcançar. Muitas vezes Deus me mostrou muitas coisas sobre a minha vida, sobre o que eu vou viver, sobre tudo que eu tenho que fazer aqui nessa terra. Não com todos os detalhes, mas algumas coisas. Aqui eu vou só dar um exemplo do rei Davi, quando ele falou para Davi que ele seria rei. Sabe, às vezes a gente vê que nada está indo conforme o que a gente pensou que seria. Nada está indo pelo caminho que pensamos. É como muitas vezes nós pensarmos em ir para Dourados, ao invés de sair pela saída de São Paulo, aqui para quem mora de Campo Grande, claro, sairmos pela saída de Três Lagoas. É um caminho totalmente diverso, totalmente errado aos nossos olhos, mas que só Deus sabe por que ele estava fazendo aquilo, por que ele estava fazendo daquela forma. E Deus me trazia muito isso, sobre a capacidade do Senhor cumprir toda a palavra dele, sobre que nada do que tem nessa terra pode impedir o Senhor de cumprir a palavra dele. Se Deus quer que algo aconteça, vai acontecer. Davi não precisou estar em Israel, Davi não precisou estar no palácio, Davi não precisou sequer estar com aquele povo israelita para se tornar rei. Mas naquele momento em que surgiu o momento e o tempo do nosso Senhor de que Davi fosse rei, aquilo aconteceu. Muitas vezes os caminhos serão tortuosos, nós seremos como aquele povo israelita que saiu do Egito e ao invés de passar pela Filisteia, que seria muito rápido, teve que dar toda uma volta pelaquela terra e ficar vários e vários anos no deserto,
para que só então possamos chegar na terra que mana leite e mel. Muitas vezes nós não vamos entender que para ser governador do Egito, nós teremos que ser vendidos como escravos, temos que aprender a ser um administrador na casa de Potifar, teremos que aprender a ser um administrador na prisão da cadeia, para só então estarmos ali frente a Faraó e virando governador de toda aquela terra do Egito. E o que eu quero dizer não é sobre só essas promessas, mas o que Deus tem falado para você. Eu sei que é um tanto quanto difícil, Deus me fala muitas coisas também, eu tenho que engolir muito sapo às vezes. Diversas são as vezes que eu tenho que olhar assim, eu falo, Senhor, mas aqui tá tudo errado, não tá indo pro local que o Senhor me disse, não está indo para o rumo que o Senhor determinou na minha vida. O Senhor falou, mas parece que eu tô tomando um rumo para ir para B. Nós temos que cada vez aprender mais a confiar no Senhor. Eu sei que é difícil, mas não há outra alternativa. Nós queremos viver tudo aquilo, nós temos que confiar no Senhor e continuar caminhando essa trilha que Ele nos colocou. Muitas vezes vai ser espinhosa, muitas vezes o chão vai estar quente, muitas vezes vai ser areia, muitas vezes vai ser água, muitas vezes vamos ter que passar no mar aberto. Mas esse é o caminho que Deus determina na nossa vida. Esse é o caminho que Deus quer que venhamos a seguir. E aqui eu quero te convidar a relembrar de tudo aquilo que Deus te prometeu, sem pensar na maneira que Ele vai fazer, sem pensar em como Deus vai fazer com que aquilo aconteça. Eu nunca imaginaria que Deus me mandaria para a beira de um rio e me alimentaria com carne e pão através de corvos. Eu nunca pensaria no meu plano humano que Deus faria chover maná. Eu nunca pensaria que a minha roupa nunca estragaria mesmo andando num deserto seco e frio durante 40 anos. Humanamente pensando, os planos parecem estranhos e errados, mas Deus sabe o porquê e como Ele faz. Que você venha confiar mais em Deus, que você venha se lembrar de quem é Deus na sua vida, aquele que tirou de locais ruins, aquele que confortou o seu coração no momento em que ninguém poderia confortar, aquele que te deu uma boa noite de sono naqueles dias que você não conseguia dormir, aquele que estendeu a mão quando ninguém estava lá. Que você venha confiar mais e mais em Deus, que você venha ter paciência e esperança, que só o Senhor pode fazer tudo aquilo que Ele prometeu e nós não podemos fazer nada para vir a acelerar o que Deus tem na nossa vida. Venha desejar uma ótima semana para você e para sua família. Que Deus venha abençoar você e a sua família. E aqui eu também venho te fazer um pedido. Nos ajude a semear a palavra do Senhor. Vamos ser pessoas que levam coisas boas nesse mundo que só tem trazido tragédia, só tem nos mostrado coisas ruins, promiscuidade. Leve a palavra de Deus para pessoas que estão necessitadas, para pessoas que estão assim como muitas vezes eu estive, aflito e perdido. Que Deus abençoe a sua casa e a sua semana de uma maneira extraordinária. Em nome de Jesus.